E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio, tem Grêmio e Vasco, tem decisão, tem craque em campo, mas nós vamos falar sobre a CBF e a relação com o Jean-Pierre. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Ontem a Rádio Bandeirantes, através dos jornalistas Gabriel Correia e Pedro Oliveira, entrevistaram Kleber Xavier. Kleber Xavier é o assistente principal, braço direito do técnico Tite na seleção brasileira, historicamente, né? O Kleber, tive a oportunidade de conhecer o Kleber há muitos anos, Kleber, treinador de categoria de base, muito reconhecido, e começou o trabalho dele com o Tite, curiosamente no Grêmio, no ano de 2001, o Tite vindo do Caxias, eles fizeram essa parceria e estão juntos até hoje, só com grandes conquistas, com grandes histórias. E Kleber Xavier ontem deu uma bela entrevista à tarde para Bandeirantes, e falou de diversos assuntos, mas um assunto, e é o que nos toca aqui, me chamou muito a atenção. O que pensa a CBF e o que imagina a comissão técnica da CBF com relação ao craque Jean-Pierre. E aí, obviamente, e Kleber Xavier é um homem muito atento e muito bem informado, sabia tudo da vida do Jean-Pierre, tudo. Até dessa última sequência de jogos, as lesões, tá tudo muito monitorado. Só que, dentro disso, e até o Pedro Oliveira, que tem o canal dele no YouTube, ele fala também sobre esse assunto, você passa lá, aqui na descrição tem o link da matéria do Pedro, porque o Kleber fala, e em determinado momento ele pega, e ele passa uma sensação de que a primeira utilização do Jean-Pierre será via seleção olímpica. Então, nós teremos convocação em março, lembrando que os Jogos Olímpicos dessa vez vão ser disputados na metade do ano que vem, em razão da pandemia, seria esse ano, não foi, e o Grêmio tem já jogadores muito cotados, como o Matheus Henrique, como o próprio PP, que estiveram na classificação da seleção. O Jean-Pierre estava fora desse contexto. Só que, do jeito que a manifestação do Kleber acabou se desenvolvendo, eu acredito muito, neste momento, em Jean-Pierre na seleção olímpica, para depois uma análise em cima da seleção principal. Inclusive, o Kleber dá a ideia de que o Jean-Pierre precisa de mais sequência no Grêmio, que, segundo ele, ainda é um pouco precoce, com poucos jogos. Na verdade, se a gente pensar, o Jean-Pierre tem 8 jogos, né? 8 jogos em sequência. Hoje, por exemplo, contra o Vasco, ele nem vai para o campo, vai dar uma esperada para os enfrentamentos contra o Santos. Mas realmente a sequência não é muito grande. Não é muito grande. E o Kleber tem essa noção. Espera uma maior sequência no Grêmio e projeta esse jogador claramente convocado para a seleção olímpica. Fiquei com essa evidência. O Kleber sabe da idade dele, faz a leitura de que é um jogador que está em evolução e projeta essa situação. Com relação à seleção principal, eu fiquei um pouco cético. Eu acho que não é, neste momento, o radar principal do Tite, do Kleber, com relação à utilização de Jean-Pierre. Exatamente por esse caminho que o Kleber claramente colocou em relação a Jean-Pierre e a sua evolução. Mas sabe as características, entende as posições que o Jean-Pierre pode jogar, consegue projetar isso também para a seleção e para a seleção olímpica, mas fica evidente que o caminho de Jean-Pierre, o próximo passo de Jean-Pierre, pensando numa visibilidade maior, está na seleção olímpica. Portanto, no mês de março, nós devemos ter Jean-Pierre convocado. Jean-Pierre convocado para começar sua caminhada buscando aí mais um título olímpico para a seleção brasileira. Depois disso, ninguém sabe. Porque, e eu tenho isso, e eu acho que esse é o ponto, e também o Kleber, de certa maneira, deixa isso transparecer na sua manifestação, é que Jean-Pierre ainda tem as finais dos campeonatos. E a gente não sabe o que ele vai produzir. E a gente não sabe como ele vai produzir. Imaginem vocês o Grêmio vencendo 2 das 3 competições, por exemplo, ou as 3, e Jean-Pierre sendo o grande astro do time. É inevitável que a seleção brasileira olhe para ele. Portanto, o estágio deste momento, que é a manifestação do Kleber, acho que é uma leitura que está certa.
Jean-Pierre começa a ganhar espaço e começa pela seleção olímpica. Mas se ele tiver evolução neste processo de finais dos campeonatos aí da Libertadores, da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, fica inevitável que o uso dele na seleção principal é só uma questão de tempo. Porque Kleber, eles são, tanto o Kleber quanto o Tite são muito inteligentes nesse aspecto. Quem tá bem, vai jogar. Não tem essa história, não tem padrinho, não tem amigo, não tem nada. Joga quem tá melhor e por isso é que a seleção aí consegue tanto sucesso aí, liderando mais uma vez essas eliminatórias, colocando quem tá bem naquele momento para fazer os enfrentamentos com a camisa da seleção brasileira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.